Inário Nacional, a 84ª HQ que eu estou lendo para esse meu projeto de ler uma HQ por dia e ficar fazendo esses vídeos aqui. Como está meio no título, Inário Nacional é uma HQ nacional escrita pelo autor Marcelo Quintanilha. Eu já tenho algumas HQs dele, ele é um autor que foi premiado na França, foi premiado aqui no Brasil, então tem aí um prestígio internacional, e eu já tinha comprado algumas HQs dele, mas eu nunca tinha parado realmente para ler ainda, e Inário Nacional está sendo a minha primeira. E o que eu tenho, essa é uma HQ que eu imaginei que fosse uma história só, porque as outras obras dele que eu peguei assim, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, apesar de não ter lido, como por exemplo Tungstênio, são obras completas. Já em área nacional, para minha surpresa, ele não é uma obra. É uma obra completa, mas na verdade não é uma obra só, ela é uma antologia com várias histórias curtas em quadrinhos, sendo que Inário Nacional é uma delas. E eu achei engraçado porque não é nem a história que tem esse personagem aqui. E assim, eu vou falar de forma geral porque falar de cada conto acaba sendo falar basicamente resumir eles e dizer muito sobre o que acontece neles, o que tiraria graça para quem fosse querer fosse querer ler. Então eu vou tentar dar uma geral sobre a obra em si, sobre que eu percebi sobre esses contos e sobre o livro em geral, a antologia, né? Bem, uma coisa que eu percebi logo é que o Marcelo Quintanilha, ele tem uma sensibilidade muito apurada. Os contos, eles sempre são contos urbanos, com personagens comuns, personagens trabalhadores em geral comuns, pessoas comuns brasileiros que passam por situações não exatamente em geral situações cotidianas, embora muitas vezes elas tenham com particularidades, mas eu diria que são situações em que acontecem, não são situações extraordinárias. Algumas delas, infelizmente, não são extraordinárias. E o Quintanilha consegue capturar muito bem esses eventos que ele traz e os personagens que estão vivendo neles e trazer um pouco da emoção de estar naquele lugar e faz isso de forma sensível e de abordando temas, e normalmente são sempre temas difíceis, temas envolvendo estupro, temas envolvendo não conseguir se reconhecer enquanto pessoa, tema como abandonar a própria identidade por causa de um relacionamento, por causa que a vida exige. Então são problemas que são enfrentados pela população e que são situações muitas vezes bastante complicadas, mas que o Quintanilha ele consegue abordar aqui de forma a trazer o peso delas, mas com um olhar que não é aquele olhar que faz com que a coisa seja mal abordada. Ele consegue tratar desses elementos de forma poética, de forma misturando a narrativa da HQ com essa história e a personalidade dos personagens, que são pessoas comuns, e fazer isso de uma forma que realmente fica uma leitura poética, que pode ter uma leveza a depender de como você lê, mas quando você vai pensando naquilo, você sente o peso daquela situação, sente a angústia que as pessoas envolvidas estão passando e consegue passar realmente o que a ideia eu chamo de conto, embora não sei se conto é uma palavra que dá para se aplicar a HQ, mas o que esses contos, o que essas histórias curtas querem passar. Então foi uma HQ que realmente me surpreendeu, não sabia exatamente o que esperar do autor, mas vi o porquê dele ser bastante ser considerado em alta conta, não só aqui no Brasil, como lá fora, e vi que ele é um escritor que consegue abordar temas bastante diferentes, abordar temas que são, até onde eu sei, bastante distantes dele, já que ele aborda aqui personagens negros, personagens femininos e personagens de diversas classes sociais, e consegue trabalhar em cima desses personagens de uma forma que eu achei muito bem, embora talvez a minha visão seja limitada para dizer o quão bem esses personagens foram abordados, mas da minha perspectiva limitada, o que eu consigo dizer é que ele conseguiu trabalhar bem esses elementos.
embora talvez eu não seja a pessoa mais apropriada para dizer. Mas, novamente, esses são vídeos sobre as minhas impressões, então eu só posso dizer o que eu percebi sobre a HQ. Então, é uma obra que, claro, não é para todo mundo, não por questão de inteligência, nada do tipo, mas porque nem todo mundo curte esse tipo de linguagem poética, essa forma de abordar e esse tipo de história. Então, se a pessoa só gosta de obras de ação, obras de ficção, talvez essa aqui não seja tão interessante, mas para alguém que gosta de poesias e de emoções envolvendo o cotidiano nacional, é uma obra que eu acho que vale muito a pena. A forma como ele faz a introspecção, a forma como ele aborda tudo e vai fazendo a narrativa em si, que é bastante variada no fim das contas, mas que eu acho que usa elementos semelhantes de estar misturando a história ou com flashbacks ou com cenas díspares da história em si, mas que tem uma poesia dentro da imagem que ajuda no contexto da história em si. Eu acho que é muito bem sucedido e quem curte esse tipo de leitura vai estar gostando muito. Eu achei a edição da editora Veneta bem simpática e eu curti bastante as folhas amareladas que elas usaram. Acho que tem uma característica bem divertida para HQ. Aqui, ó, por exemplo, essa HQ mesmo, vocês veem essas cenas que tem uma vespa, uma larva, e isso é importante para contar da história, só que a história não é de forma nenhuma sobre vespas e larvas, é sobre temas bem mais complicados do que isso. Então, acho que não tenho muito mais a falar da obra sem estar falando dos contos em si, que eu acho que é melhor serem lidos do que explicados. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado nesse meu vídeo, que eu particularmente não sei se é suficiente para falar sobre essa obra, mas é o que eu tenho. Então, mais uma vez agradeço a quem chegou até aqui. E amanhã, ou sei lá quando, estarei voltando com Vagabond 11, que já foi lido. E vou estar fazendo o vídeo logo em seguida. E até a próxima.